programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, hoje tem uma convidada especial, a Maria Lúcia Gilimassi, que é professora doutora em Letras Clássicas, em especial em grego clássico, formada pela USP e, para nossa alegria, ela dá aula aqui em Osasco, na FIPEM, que é uma faculdade que nós vamos falar daqui a pouco, explicar um pouco da FIPEM. Mas, Maria Lúcia, seja muito bem-vinda ao programa Em Vista. Muito obrigada. Bom dia a todos. A TV Osasco, ela tem esse programa de empreendedorismo, principalmente para passar uma mensagem positiva, Lúcia, para o nosso telespectador, que muitos deles passam por dificuldades e às vezes ficam sem um norte, sem um rumo, e a gente procura mostrar um pouquinho, porque tem muita violência já na TV, tem muita exploração banal do corpo, e nós fazemos um trabalho diferente. A nossa ideia é fazer essa ligação do nosso entrevistado com as dificuldades, às vezes, que está passando o nosso telespectador, e é uma mensagem de estímulo. Você falava agora há pouco que teve a oportunidade de fazer faculdade, já não foi na primeira idade ali onde normalmente se faz, né? Foi difícil para você o início da carreira? Eu acho que para todo mundo é difícil, especialmente porque nós temos que dar conta não só da vida pessoal, daquilo que gosta, né? Mas também da vida profissional, daquilo que precisa fazer. Uhum. E eu sempre precisei trabalhar, porque meus pais nunca puderam pagar uma faculdade. No começo da minha vida, eu achei que eu deveria fazer medicina, porque eu gostaria de fazer psiquiatria. Uhum. E depois eu percebi que não era bem por aí, que eu gostava de ler, sempre gostei muito de ler. Tanto no primário, naquela época era o ginásio, depois no que hoje é o ensino médio, eu sempre li muito. E fui percebendo que eu gostava de tudo que dizia respeito às letras, uhum, né? Aí comecei a fazer uma faculdade à noite, na freguesia do Ó, letras modernas, português e inglês. E gostava muito, ia muito bem, porque sentia prazer naquilo que fazia, embora não tivesse nada a ver com o meu lado profissional, uhum, porque eu sempre trabalhei na área de recursos humanos. Uhum. Por outro lado, dentro da minha área de recursos humanos, eu sempre procurei ler muito. Sempre procurei saber a respeito de treinamento e desenvolvimento, plano de carreiras, as rotinas de pessoal. Enfim, eu sempre fui curiosa, né? E também sempre porque gostei dessa área, me identificava muito com ela. E fazia muitos cursos durante o dia, fazia a faculdade à noite e cursos durante o dia, e trabalhando durante o dia. Muitos cursos promovidos mesmo pela própria empresa onde eu trabalhava, porque eles também viam meu interesse nessa área, né? Bom, e depois eu concluí essas letras modernas e continuei trabalhando, né? Eu trabalhei 30 anos, me aposentei na área e sempre gostei muito de filosofia, né? Porque eu encontrava um pé entre aquilo que eu queria fazer, que era a psiquiatria, né? Uhum. Porque Freud, ele é um filósofo, né? E depois, já casada, com uma filha já, com 9 anos, eu voltei a estudar. Que legal. Voltei a estudar e uma maneira de eu ter um contato mais direto com os textos gregos foi estudar o grego, foi estudar a língua grega arcaica. E me apaixonei tanto por tudo aquilo que eu vi, por Platão, enfim, pelos trágicos, pelos comediógrafos, por todos, que pelos hinos homéricos em especial, né, que resolvi fazer o mestrado nessa área de estudo, focando os hinos homéricos. E estudei uma deusa grega, a deusa Deméter, uhum, que seria a Mãe Terra, né? E depois parti para o doutorado, e já aposentada, uhum, né? Foi quando eu realmente tive muito mais tempo para me dedicar completamente àquilo que eu gostava. Fiz o doutorado e estudei a liderança de Zeus dentro dos 33 hinos homéricos, os quais traduzi do texto grego, e nem todos possuem tradução na nossa língua. Uhum. Mas agora está para sair uma edição da Unesp com os 33 hinos
talvez esse ano, saia esse livro e dentro desses 33, 2 hinos são de minha tradução. Mas a dificuldade maior foi fazer uma faculdade, fazer o doutorado depois já de casar. A família tem um papel fundamental nesse apoio, não é verdade? Com certeza, eu contei bastante com a compreensão do meu marido, da minha filha, né? Porque você tem que se dedicar totalmente. Sim. E era um trabalho muito grande estudar grego. Como é o nome deles, desculpe? A minha filha se chama Clécia, entrou agora no doutorado na UNB, amanhã está indo para Brasília. Aí a mãe coruja falando, viu, gente? É. E o meu marido, ele é professor também, da rede pública, estadual e municipal de São Paulo. Como é o nome dele? Kleber Henrique Smassi. Kleber Henrique. Um abraço para eles, né? E parabéns, né? Porque telespectador, eu abreviei muito a apresentação da doutora Maria Lúcia Gili, porque é um currículo imenso, mas mais para a gente ter tempo de bater papo. É uma grande alegria tê-la aqui, principalmente para nós estudarmos um pouquinho, sabermos, aprendermos um pouquinho sobre a mitologia, que é um assunto que mexe com todo mundo, né? É uma coisa que é tão distante, mas qual é o motivo, professora, que faz o imaginário da sociedade se ligar tanto em mitologia? Por que acontece isso? Eu acho que está exatamente na origem da mitologia. Por que o homem criou essa mitologia? Mitos significa palavra em grego. E a palavra é oral, né? Diferente do logos, que o logos é a palavra utilizada na filosofia, né? E por que o homem acabou criando essa montanha de histórias que forma a mitologia? Ele criou exatamente para explicar a realidade que o cercava. Então, o primeiro momento que o homem, ele não tinha nenhuma ferramenta, né? Ele tinha o quê? Ele tinha o fenômeno que ele observava e que ele precisava justificar para ele a ocorrência daquilo. E ele justificava como? Com uma história. Inventando uma história a partir da prática que ele via. Ele via a semente germinar, mas não sabia qual era o fenômeno que a natureza estava mostrando para ele. Então, ele dizia que a Mãe Terra, tá, usando o seu poder, fazia com que aquela semente germinasse. E aquela semente quem era? Era a filha da Mãe Terra, era Perséfone, tá? Que num certo momento foi lançada no solo, desceu para o Hades, que seria a parte abaixo do solo, né? E ali ela ficou por um tempo casada com esse deus Hades e depois volta na forma de uma plântula que depois se desenvolve e ela mesma se torna a própria Mãe Terra de novo. E é um ciclo que até hoje persiste. Então, eu acho que até hoje o homem, ele sente essa identidade com a mitologia porque ela, de certo modo, explica fenômenos que ocorrem dentro dele. Sim. Professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e você está vendo que tem muito assunto interessante. Não saia daí, o Em Vista faz um pequeno intervalo e volta já já.